Olá, começamos agora a nossa oitava aula de eletromagnetismo 1, com o tema de potencial elétrico e gradiente. E bom, para a gente compreender alguns dos conceitos que eu trago para vocês nessa aula de hoje, eu vou propor uma revisão, uma discussão, vamos dizer assim, uma discussão, um monólogo, mas revisando alguns conceitos que são importantes, quem sabe até corrigindo alguma discordância que eu tenha tido. Bom, o que é importante para a gente compreender o conceito de potencial elétrico na ótica do eletromagnetismo? Que a carga no espaço ela pode ter distribuição discreta ou contínua, isso eu já tinha definido para vocês. E bom, voltando a entender o que são discreta e contínua, discreta a gente tem quantidade inteira de cargas elétricas, e contínua quando a gente extrapola aquela quantidade de cargas elétricas, não são simplesmente poucas condições pontuais, mas sim uma distribuição que a gente se baseia em densidade de cargas elétricas. Tá? A gente, por exemplo, define uma esfera, uma área superficial e por aí vai. E bom, a condição de presença de cargas elétricas no espaço acabam propondo distorções no espaço, certo? Que tipo de distorção são essas? São distorções do tipo de campo potencial elétrico. Como assim? A ideia se torna análoga com outras condições da ciência, por exemplo, na física gravitacional, onde os corpos, por mais que não tenham contato, não estejam distantes um do outro, eles têm algum tipo de interação. E justamente a gente pode estender, por exemplo, a condição de efeito de buraco negro, distorção no espaço-tempo, para o que ocorre com as cargas elétricas. Tá? Como assim? Bom, o fato de eu ter uma carga elétrica solta no espaço, estaticamente, a gente está falando de eletrostática, afinal, ela acaba propondo um campo elétrico no entorno dela, que esse campo acaba interagindo com o campo elétrico de outras cargas, tal qual a gente tinha visto lá na aula de linhas de campo. E justamente aquela distorção, aquele efeito todo, se chama campo potencial elétrico. Veja bem, nós estamos falando de campo elétrico e nós estamos falando de potencial elétrico, tá? Porque a gente entende, a gente como estudante de engenharia elétrica, que o potencial elétrico é aquele mesmo da análise de circuitos, a diferença de potencial entre dois pontos. E aqui a gente está falando do potencial elétrico no tom do eletromagnetismo. Então, a gente está falando de uma condição de distorção na estrutura elétrica do espaço. Tudo bem? E bom, o potencial elétrico então pode ser definido, compreendido de duas formas. Uma forma que a gente tem a condição estática, que tem a definição desse campo elétrico no entorno da carga, esse campo de interação, de uma carga em vários pontos. E uma outra definição que é que o livro propõe para a gente, que de certa forma eu discordo, já que a gente está falando de eletrostática, que é a definição dinâmica, que é a energia necessária para o deslocamento da carga em um ponto definido A até o ponto definido B. Faz sentido pela condição de energização, certo? Mas aqui a gente está falando de condições potenciais. E veja bem, quando a gente fala de potencial na física, de uma forma plana, a gente está falando da possibilidade da ocorrência de um evento, certo? Só relembrando, se você não teve essa explicação algum dia na vida, o potencial, por exemplo, desse anelzinho de borracha cair, certo? Aqui ele tinha energia potencial máxima, no momento que ele caiu ao chão, ele teve potencial de queda anulado, Porque ele não tem mais como cair, ele já caiu. É mais ou menos essa a intenção, Então, a gente expande também essas definições de potencial mecânico aqui para o potencial elétrico. Bom, a presença desses campos potenciais, que seria a definição do potencial elétrico de forma estática, mais adequada no meu ponto de vista, permite interação sem contato entre as diversas cargas e partículas a nível subatômico especialmente. E a gente está falando de uma grandeza escalar, quando a gente fala do potencial elétrico e não do campo potencial. Veja bem, quando a gente fala de campos, a gente está falando de condições vetoriais, Porque a gente não tem simplesmente um valor que define, a gente tem que definir, por exemplo, direção e sentido, Tem que definir a forma, como a gente vai entender lá em seguida, quando fala de gradiente. Mas quando a gente está falando simplesmente do potencial elétrico entre dois pontos bem definidos, a gente está falando de uma condição escalar, que já temos definidos. Por exemplo, se a gente for definir baseado em vetor exposição, a posição de duas cargas. Só relembrando que para a gente definir isso tudo, a gente tem aquelas definições todas lá do cálculo vetorial, para nos amparar aqui nessa compreensão. Mas aqui a compreensão é bem mais simples, é simplesmente entender que o potencial elétrico
é uma grandeza escalar, enquanto que o campo potencial, que é aquela que propõe a distorção, que propõe a interação entre as diversas cargas, é uma condição vetorial. Bom, a interação da carga com o meio pode ser entendido como a carga ganhar energia potencial, certo, de interação com a outra carga, e de certa forma é a forma mais adequada de a gente interpretar, já que a gente não tem contato entre as duas cargas. Bom, a gente pode roteirizar toda essa condição, né? Que a presença da carga elétrica no espaço propõe o campo elétrico devido à carga, devido a essa presença, né? E, por consequência, propõe a interação entre partículas, que a interação torna potencial a presença delas, né? E o campo elétrico torna potencial a interação entre elas, certo? E isso acaba definindo que, por propor o potencial, as cargas adquirem energia. Energia potencial, claro. O potencial elétrico ele é relacionado com aquela energia potencial e a carga da partícula em análise. Tá? Em eletrostática, a energia potencial e o potencial elétrico dependem das condições espaciais, dependem da posição que se encontram, tá? Os dois pontos de análise. Vamos supor que a gente esteja tratando da carga disposta na origem e um ponto qualquer descarregado que for, ou carregado, é indiferente para a nossa compreensão, distante, certo? Essa posição define para a gente quanta tensão ou quanto campo elétrico aquela carga na origem propõe aquele ponto. Percebe que quanto mais distante a gente estiver, vamos estender isso para aquela analogia dos planetas, né? O planeta Terra ele interage fortemente com o Sol e, por consequência, a Lua interage fortemente com a Terra. Percebe que a Lua não interage com o Sol. A Lua não gira em torno do Sol, ela gira em torno da Terra. Justamente por causa que a distância da Lua até a Terra é muito menor em comparação com a distância da Lua ao Sol. E essa condição de posição é muito vital nesse tipo de compreensão. Voltando da física lá, espacial, chegamos aqui na física elétrica. E a gente propõe a mesma percepção, certo? Então, quanto mais distante uma carga elétrica do ponto de análise, menor a interação, menor a ação de campo elétrico e, portanto, menor potencial de interação, potencial elétrico. A gente pode definir condições matemáticas, assim, em formas maleáveis, né? Maleáveis é bom. Em condições matemáticas viáveis para a gente compreender que o campo potencial, ali definido pela letra U, né, tem uma condição vetorial, ele é ponderado pelo potencial elétrico, pela tensão, pelo valor da carga. Lembrando que o valor da carga também é uma condição escalar e, portanto, a gente pode definir dessa forma, né? Um vetor ponderado por outro com um escalar ali, certo? E, bom, se a gente for propor novas interpretações baseadas nessas definições, né? A gente percebe que a energia necessária para deslocar uma carga no espaço pode ser entendido como o trabalho de uma fonte externa para movê-la. Aí você percebe por que eu não descartei aquela outra definição, aquela que fugia da estática, mas sim se definir na condição dinâmica. A energia potencial é a mesma energia, ou é a mesma intensidade de energia que é do deslocamento da carga daquele ponto A até o ponto B. Então percebe que a gente apresenta as duas para simplesmente compreender o que ocorre de fato. O espaço, por ser baseado em matéria e uma imensidão de partículas, pode ser interpretado como um campo elétrico altamente interativo. Na nossa condição, nosso ponto de vista, fica bem difícil de interpretar qualquer condição assim, né? Mas todas essas teorias começam a fazer sentido quando a gente expande para outros conceitos, né? Para outras coisas outras definições dentro da física que parecem extremamente distantes, mas na verdade estão bem íntimas, né? Como é essa analogia que eu tenho feito aqui na aula de hoje. E por isso é atrelado à somatória infinitesimal dos campos elétricos que agem no intervalo, por exemplo, se a gente estiver olhando em condições contínuas, né, entre a origem e o ponto de análise. Então a gente começa a observar que indifere se a gente está falando de condição de distribuição discreta ou distribuição contínua, e todas essas definições se expandem e se estendem para quaisquer cenários possíveis. Tá? Perceba que a gente tem então presença de campo elétrico em toda matéria, em todo espaço. Havendo matéria, a gente tem carga e, portanto, a gente tem campo elétrico. E, portanto, a gente tem toda a interação eletromagnética, especialmente em termos de potencial elétrico, o tempo todo. Mas percebe que esse valor de carga é muito pequeno. Então, a gente tem um potencial elétrico muito pequeno também.
Se a gente propor dessa condição, ou se basear naquelas condições do médico que eu tenho apresentado para você, a gente pode definir que o potencial elétrico do ponto B devido ao ponto A é baseado naquela energia de deslocamento ponderada pela carga, né? Que também pode ser definido nas condições integrais de campo elétrico interagindo numa condição linear. Veja bem, está falando da condição linear porque a gente está falando da distância ou simplesmente do caminho entre dois pontos. E em condições de física elétrica, a gente está falando da distância linear, né? Simplesmente uma linha reta, um segmento de reta. Caso a gente conheça os escalares de potencial de A e B, ou seja, a gente sabe qual que é o potencial no ponto A, e a gente conhece o potencial no ponto B, basta que a gente faça a diferença entre eles. Isso se estende lá para a nossa análise de circuitos. Se a gente propor, então, continuar nessa análise de potencial entre dois pontos, a gente considerar que a referência está disposta na origem, ou seja, no ponto 000, ou a gente trasladar a origem para aquele ponto, né, de forma adequada, de forma conveniente. Está na hora de dormir. Perdão. Se a gente tratar do potencial, lembrando que quanto mais distante o ponto de análise é aquela carga que a gente estiver analisando, a gente varia o potencial, certo? Então, se a gente considerar uma condição infinita, ou seja, uma distância infinita, a gente tem um potencial nulo, né? Quanto mais distante, menor é o potencial de interação entre as duas cargas, entre os dois pontos, perdão. A gente pode definir, então, que o potencial num raio definido, levando em consideração que a gente tem a referência na origem, que a tensão em um ponto é baseada na carga que a gente está analisando com a condição da constante eletrostática ponderada pela distância entre os pontos. Então a gente tem simplesmente carga sobre R. Feito? Aqui fecha o raciocínio e a condição matemática, né, a definição acerca disso. Se a gente for analisar simplesmente o conceito de tensão, baseado no princípio da superposição, se a gente tiver várias cargas diferentes, bem definidas, e a gente quiser tratar do efeito de tensão devido a uma distribuição, por exemplo, discreta de cargas, e em relação ao ponto, a gente pode considerar que a tensão naquele ponto analisado é simplesmente a somatória das tensões, né? E lembrando que essas esses potenciais são em relação ao ponto, em relação a cada uma daquelas cargas. Então a gente tem que considerar toda aquela interpretação que eu acabo de fazer com você para aquele ponto especificamente. A gente faz simplesmente um aglomerado somatório da ação de todas aquelas cargas com aquele ponto em análise. Em termos de distribuição de cargas, numa ótica da gente fazer a distinção discreta ou contínua, a gente pode definir da seguinte forma também. A gente pode tratar, no primeiro caso, como somatória da carga ponderada pela distância, né, somatória. Ali a gente novamente é proposta a constante do eletromagnetismo. E na condição de distribuição contínua, a gente tem a somatória infinitesimal. Tratando de somatória infinitesimal, ou seja, tem distribuição contínua, a gente tem que recorrer à integração. Tudo bem? Então, a integração da derivada de Ken ponderada novamente pela distância entre os pontos e pela constante da eletrostática. Isso acaba propondo para a gente toda essa análise, né, que quando a gente observa um ponto fica claro essa compreensão. A gente vê um ponto disposto no espaço que a distância simplesmente define qual que é o potencial, já que a gente está tratando do mesmo ponto de carga. Tá? Então, se a gente estiver analisando somente aquele ponto, a gente acaba definindo superfícies equipotenciais devido àquela carga. Ou seja, a gente vai propondo que a distância do ponto da carga até uma diversidade, uma infinidade de pontos equidistantes a essa carga, esse ponto de referência, define uma esfera, por exemplo. Se a gente estiver olhando em condições tridimensionais, se a gente estiver analisando em condições bidimensionais, como eu trago para você, a gente vai ter círculos, né, perfeitamente alinhados com a carga. Se a gente considerar uma carga pontual, então a gente acaba definindo esferas no espaço, né, uma casca esférica, perdão, para cada distância do ponto a carga. Se a gente considerar, por exemplo, a distribuição linear, né, uma linha reta infinita, a gente define um cilindro de carga, de potencial,
com o mesmo valor de potencial elétrico. E acaba que a gente define, devido a essa distribuição de cargas, um gradiente de linhas equipotenciais, independente da forma. Tá? É claro que diferentes formas vão propor diferentes gradientes, né? E também o valor de carga define a intensidade dessa distribuição por gradiente. Tentando exemplificar de forma gráfica, a gente tem aqui a carga disposta, né? E a gente tem a presença de campo elétrico, a gente tem um potencial elétrico mais intenso aqui, ó, bem intenso. Vocês vão entender por que eu estou falando mais intenso. A gente tem uma linha aqui, uma casca esférica sendo representada, certo? E conforme a gente vai se distanciando da carga, a gente tem uma linha equipotencial, né, uma superfície equipotencial mais branda, vamos dizer assim, com potencial elétrico menor. E a gente estende isso para cenários mais distantes. E a formulação matemática, observando em termos de cálculo vetorial, uma forma que represente, defina muito bem matematicamente essa condição, é o uso do nabla novamente agora, certo? Fazendo-se a função gradiente, justamente a função gradiente que a gente aprende lá no cálculo 2, para analisar essa condição de campo elétrico de potencial devido a campo elétrico, ou seja, devido a uma carga, né? E estendo essa nossa discussão, esse monólogo, ao material que está disposto ali na página 188 do nosso livro-texto, tá? Lá estão esclarecidas as condições matemáticas do cálculo vetorial atreladas ao gradiente, naquelas condições de coordenadas esféricas, cilíndricas, cartesianas, e que são, querendo ou não, as três formas mais usuais nessa nossa análise de eletromagnetismo. Beleza? Para a aula de hoje é isto. Eu vou considerar deixar à disposição algum outro material, tudo bem? E novamente me desculpe pela demora na publicação desse vídeo, tá bem? Muita saúde para você e até logo.